Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o último vídeo dessa quinta-feira. E um vídeo que será direcionado única e exclusivamente para um nome, o técnico Rafael Paiva. Ontem a derrota para o São Paulo pelo placar de 3-0, ela faz a torcida vascaína voltar praticamente todas as suas críticas ao treinador. E por incrível que pareça, até com certa razão. Sabe por quê, vascaíno? Porque o técnico do Vasco, ele faz um bom trabalho no Vasco. O técnico do Vasco, se não estivesse na beirada de campo, acho que hoje o Vasco estaria sim na zona do rebaixamento do Brasileiro. O Vasco da Gama não estaria numa semifinal de Copa do Brasil. Então, muitas das críticas que são direcionadas ao Paiva foi por toda a expectativa que ele gerou no torcedor. Mas, acima de tudo, é importante falar. O técnico Rafael Paiva, hoje, dia 17 de outubro de 2024, após a derrota para o São Paulo, ele está indo completamente ao contrário daquilo que o credenciou a ser técnico do Vasco. O técnico Rafael Paiva hoje, ele perde a sua essência no comando técnico do nosso Cruz Maltino. E a gente vai explicar isso aqui a vocês. A gente vai explicar o porquê a gente está direcionando especialmente um vídeo para o técnico vascaíno. Porém, é claro, antes de começar esse Boa Noite Gigante, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno e é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Nós contamos muito com a sua presença, com o seu apoio, com o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para a divulgação deste Boa Noite Gigante. Então, se você aí, meu amigo, curte o nosso canal, te peço de verdade mesmo, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Além disso, também compartilha aí esse vídeo em todas as suas redes para ajudar na divulgação do nosso conteúdo. Nós contamos muito mesmo com a presença e o apoio de todos vocês. Além disso, vem aqui, ó, no comentário fixado, temos 3 links aí, 3 links diferentes. Um para o nosso grupo do WhatsApp, que tá bombando, sempre quando tem jogo a resenha lá é muito legal. A gente também tem o nosso link do Instagram, corra lá, nos siga no Instagram. E temos também o nosso link para se tornar um membro do canal, venha se tornar membro aí do canal do Gigante Vasco. Ajudem o nosso crescimento, ajudem o nosso trabalho. Show, vascaíno! Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco, gente. E começar já falando sobre o grande tema, né, desse Boa Noite Gigante, que é sobre o Paiva, cara. O técnico Rafael Paiva, ele ganhou a confiança da torcida. Rafael Paiva, ele ganhou a moral do torcedor. Não à toa, não poderia ser diferente. O Vasco hoje é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje, mesmo diante de tantos medos, tantas incertezas, é uma equipe que traz de fato uma segurança quanto à permanência na elite do futebol brasileiro. Hoje o Vascaíno não tem medo de uma queda à Série B do Brasileirão algum e não tem que ter. O Vasco hoje ele tem 37 ou 38 pontos, com 45 você se livra e ainda temos 27 pontos à frente à disputa. Então assim, de verdade mesmo, não tenha medo do rebaixamento porque ele não irá acontecer. Para essa temporada ele não é uma realidade para o Vasco da Gama. E era. O Paiva, quando ele entra sob o comando do Vasco da Gama, ele pega um Vasco que vinha de uma derrota, né, para o Juventude, um empate para o Cruzeiro, uma derrota também para o Palmeiras, uma derrota para o Flamengo. Foram 4 jogos, 3 derrotas e um empate. E 4 atuações horrorosas do Vasco da Gama sob o comando aí do técnico Álvaro Pacheco. Exatamente assim, né, que o Rafael Paiva pega o Vasco. Um Vasco com um anímico completamente abaixo, um Vasco sem nenhum tipo de desempenho, um Vasco que estava na zona do rebaixamento e um Vasco da Gama que não dava confiança nenhuma do que poderia acontecer nessa temporada, né? Não havia expectativa do torcedor. O torcedor vascaíno ele esperava novamente entrar no 2024 pela frente, olhando para o Z4 e querendo fugir da zona do rebaixamento. E o Paiva pega o Vasco num jogo difícil, contra o São Paulo, que à época estava muito bem no Brasileirão, estava muito bem na Libertadores, ainda na fase de grupos, conseguindo a classificação para as oitavas, indo bem também na Copa do Brasil. Então o Vasco pega uma equipe em alta e estava em baixa. E o Paiva, ele logo na sua estreia, ele encanta.
E é por isso que, de fato, eu digo que talvez o Paiva ele tenha ido longe ele esteja longe da sua essência nesse momento. Porque na goleada pelo placar de 4-1 que o Vasco aplica sobre o São Paulo, dos 4 gols do Vasco, um foi contra, outro foi marcado pelo DVD, e os outros 2 foram marcados por Guilherme Estrela e Leandrinho. E por que eu vou pontuar isso daqui? Que eu acho que esse é o X da questão do trabalho do Rafael Paiva nesse momento. Dos 4 gols, 2 foram marcados por crias das categorias de base do Vasco da Gama. O Vasco ele começa esse jogo tendo Estrela como titular, que é a grande surpresa. O Estrela ele não atuou com o técnico Álvaro Pacheco, o Estrela ele não atuou com o técnico Ramon Dias, e logo na estreia sob o comando do Vasco da Gama, o Paiva ele abre esse espaço para o Estrela. Além disso, o Paiva ele coloca durante 90 minutos ainda o Leandrinho, que marca o gol, e o JP também tem a oportunidade de entrar. Isso, meu amigo, além, é claro, da moral da goleada, deu uma moral para o trabalho do Rafael Paiva. Porque eu creio que não há clube no futebol brasileiro que ame mais a sua base do que o torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não há. Não há. O torcedor vascaíno ele tem orgulho, ele tem prazer, ele bate no peito e fala: esse é cria, esse é jogador feito em casa. Não à toa o torcedor vascaíno ele acompanha quem é criado no Vasco até em outros lugares do mundo. A gente diretamente, nos nossos vídeos, vem falando como está o desempenho do Gabriel Peck nos Estados Unidos. Isso importa alguma coisa para nós? Nada. Mas é cria, há um cuidado, há um carinho. A torcida do Vasco é assim. A gente, se pudesse, falaria aqui de Henrique, e eu, pelo menos, sempre tô atento como tá o Henrique, sempre tô atento como tá o Ricardo Graça na Europa, perdão, no futebol asiático, no Japão, sempre tô atento como tá o DG, e o torcedor vascaíno, ele compra o barulho, reclama porque o Douglas Luiz não é convocado para a seleção, sendo um dos melhores meios da Premier League na última temporada, hoje sendo dono da posição no Juventus. O vascaíno, ele olha para os jogadores da base Cruz Maltina com muito cuidado. E o Paiva ele chega com essa credencial logo na sua estreia. Eu faço o Vasco jogar bem, eu faço o Vasco golear, eu pego um trabalho ruim do Álvaro Pacheco e mudo logo no primeiro jogo toda a situação, com o São Januário vazio por conta de um protesto feito pelo torcedor, e ainda venço com meus crias. E cara, isso dá uma credencial absurda, porque o Paiva é alguém que vem da base. O Paiva é um treinador, era um treinador do Sub-20 e se tornou treinador do profissional após essa passagem pelo Sub-20. Então não haveria ninguém melhor do que o próprio Paiva para utilizar os jogadores da base. Não haveria ninguém. E aí o Paiva ele começa o seu trabalho assim. O Paiva ele utiliza o Estrela nesse jogo contra o São Paulo, utiliza o JP, utiliza o Leandrinho. E o Paiva continua exatamente com esse mesmo estilo de jogo, né? A gente vê que após enfrentar aí a equipe do São Paulo e golear pelo placar de 4-1, eu vou buscar aqui os próximos jogos do Vasco, né? O Vasco enfrenta a equipe do Bahia, acaba sendo derrotado na Arena Fonte Nova, mas para quem viu aquele jogo, viu o Vasco da Gama muito bem. E também, novamente, naquele jogo, a gente vê o Estrela como titular, a gente vê o Leandrinho entrando em campo, a gente vê o Ryan entrando em campo. Logo após enfrentar o Bahia, o Vasco da Gama ele tem mais um jogo importante também na temporada. O Vasco ele perde para o Bahia pelo placar de 2-1, mas logo em seguida, após enfrentar aí o Clube Baiano dentro da Arena Fonte Nova, o Vasco ele enfrenta a equipe do Botafogo em São Januário, empata com o gol de Pablo Verrete, mas também jogando bola. O Vasco vence o Fortaleza pelo placar de 2-0 jogando em São Januário. E aí é o grande X do trabalho de Rafael Paiva, na minha opinião, quando o Vasco ele tem um time todo desmontado por suspensões, lesões, e ele vai enfrentar a equipe do Internacional no Beira-Rio, tendo aí uma equipe formada por Leandrinho na lateral esquerda, que é da base, JP como meio-campo, que é da base, e entra no segundo tempo jogadores como Eric Marcos, que é da base, Lincoln, que é da base, e Ryan, que é da base. E do jogo a gente vê que os gols foram marcados pelo Adson e também pelo Lincoln. Ou seja, o Paiva, nesse momento de ascensão no comando técnico do Vasco da Gama, o grande X da questão, que olhava o trabalho do Paiva, o vascaíno, e aprovava, não era apenas o resultado em si, mas era como ele fazia ter peças num elenco sem peças. Como ele utilizava a base com tanta qualidade e fazia com que automaticamente a base viesse a ser jogadores, viesse a ter atletas para reforçarem o time profissional e o time principal. Esse era o diferencial.
Bota o JP, bota o Estrela, bota o Ryan, bota o Bruno Lopes, como ele botou contra o Corinthians. É sangue novo, é moleque novo, é moleque que não tem medo, é moleque que vai pra cima. E é acima de tudo, jogador que se errar, o vascaíno vai comprar o barulho porque eles, né, os atletas são nossos, cara. Assim, entre aspas. Então o Paiva ele chega ao ápice do seu trabalho após a vitória contra o Internacional. Ali ele de fato encontrou um estilo de jogo. Adson na ponta direita, David na ponta esquerda, Verratti, Payet, que a gente não tinha ainda o Coutinho, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Piton, Paulo Henrique, João Vitor e Léo. E no gol tínhamos o Léo Jardim. Time fechado. E aí a base ia entrando. Leandrinho entrava, Ryan entrava, o Estrela infelizmente se lesionou, mas também entrava, o JP entrava constantemente. E aí é onde eu gostaria de saber o porquê do nada o trabalho do técnico Rafael Paiva mudou. O que aconteceu? O motivo das lesões, ok, a gente entende. Realmente, Rafael Paiva ele perde 2 dos principais jogadores do Vasco da Gama, que não tem outros atletas parecidos no elenco. Ou até tem, né? Mas olhando pelo lado do David não tem, que é o David e o Adson. 2 jogadores titularíssimos nesse elenco, que quando o Paiva encontrou a posição e a função deles dentro de campo, o Vasco realmente passou a ser uma outra equipe. O Adson criando, o David criando, ambos conseguindo se encontrar dentro de campo. O Payet fazendo essa transição de meio ataque. O Hugo Moura e Matheus Carvalho jogando bem. Tudo parecia ter se encaixado. Mas o futebol é uma incógnita. O futebol ele muda. E o futebol fez com que o Paiva perdesse Adson e David. A grande questão, porém, meu amigo, é que se o Vasco perde 2 jogadores como esses, o mínimo que se pode fazer é ter no elenco jogadores pelo menos parecidos para que você não mude o seu estilo de jogo. Porque você tirar o Adson da ponta direita, que é um ponta criador, que é o tal do ponta de lança, né, como se falava antigamente, e você coloca o Emerson Rodrigues, meu amigo, é uma disparidade gigantesca. Você perde o David e coloca o Jean Davi Menezes, o David que é um jogador de embate físico, de mano a mano, de arrancada, de quebrar linhas. E você bota o Jean Davi, que é um jogador de 1,50 m, que até o momento não mostrou o que veio fazer no Rio de Janeiro e não tem físico algum, você muda muito o Vasco. Você muda muito o estilo de jogo. E eu acho que é nisso que o Rafael Paiva hoje está se perdendo. Ele perde a sua identidade, como a gente falou com vocês, desse distanciamento total do que foi o início de trabalho dele. Cara, o Piton tá mal, bota o Leandrinho e me desculpe, que se dane. Tira o Piton. Ah, o Coutinho tá mal? Meu amigo, bota o JP. Se o Coutinho e o Payet tão mal, bota o JP. Ah, o Emerson Rodrigues, o Jean Davi não estão dando certo na esquerda, bota o Ryan. Você pode reclamar, mas além de tudo, o Paiva ele foi um técnico que logo quando pisa no Vasco, ele é um técnico que tinha as suas convicções, ele lutava pelas suas convicções, independente do que o torcedor achasse. O Rafael Paiva ele pega um Vasco da Gama após essa derrota citada por nós aqui para o Juventude pelo placar de 2-0. O Vasco de Álvaro Pacheco naquela partida, meu amigo, ele foi formado por Cleiton no ataque, JP, Rossi na direita, Adson na esquerda, Zé Gabriel e Galdames no meio campo, Léo e Maicon na zaga, Paulo Henrique na lateral direita, Vitor Luiz na lateral esquerda e Léo Jardim no gol. Olha só o Vasco da Gama que a gente está escalando aqui a vocês, que foi exatamente o último jogo do técnico Álvaro Pacheco no comando da equipe. Vamos comparar peça a peça? Vamos comparar jogador a jogador? Vasco com Cleiton no ataque. Já no próximo jogo do Rafael Paiva, o ataque era composto por Verratti. Então a grande mudança já está aí. Ok, o Verratti estava suspenso, então vamos desconsiderar isso. Já no jogo contra o São Paulo, o ponta direita não foi o Rossi, como havia sido com o Álvaro Pacheco no último jogo dele contra o Juventude. Rafael Paiva muda tudo e coloca quem na ponta direita? O Adson. Diferente do que o Ramon Dias fazia, diferente do que o próprio Álvaro Pacheco fazia. Ele tinha convicção de que o Adson iria render pela direita, e foi ali que ele colocou o Adson contra o São Paulo. Além disso também, quais foram as outras mudanças? Meio campo. Vasco e Juventude no último jogo do Álvaro Pacheco era o JP. Primeira coisa que o Paiva faz, coloca o Estrela como camisa 10 do Vasco. Nem sequer o Estrela havia sido relacionado para esse jogo contra o Juventude, ele é titular contra o São Paulo. Aí na ponta esquerda,
Era o Adson contra o Juventude. Rafael Paiva vai e coloca o David como titular. David que não entrou nem sequer em campo. Aliás, entrou em campo contra o Juventude, mas nem titular era. Então, só no setor ofensivo, meu amigo, eu tô citando aqui com vocês 4 grandes mudanças. Verratti no lugar do Cleiton, Adson na ponta direita, David na ponta esquerda e Estrela como camisa 10. A dupla de volante do Vasco da Gama com Álvaro Pacheco era Zé Gabriel e Galdames. Mudou. Paiva no primeiro jogo ele coloca o Hugo Moura e Matheus Carvalho. Outra dupla de volante. A zaga do Rafael Paiva, do Álvaro Pacheco no seu último jogo antes do Vasco era um quarteto de Vitor Luiz, Léo, Maicon e Paulo Henrique. A zaga do Paiva no seu primeiro jogo é Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Lucas Piton. O Paiva ele muda aí umas 5, 6 peças. Sabe por quê? Porque o Paiva tinha convicção no seu trabalho. Rafael Paiva tinha convicção naquilo que está fazendo. E hoje parece que ele perdeu a convicção. Hoje parece que o técnico Rafael Paiva ele não sabe mais o que faz na beirada de campo. Parece que hoje o Rafael Paiva está ouvindo mais as vozes da torcida, de comentaristas, ou talvez de pessoas dentro do próprio Vasco, do que confiando naquilo que ele sabe que tem que fazer. É bom. A virada de chave que o Rafael Paiva deu no Vasco da Gama mostra que ele é um técnico capaz. Mas ele precisa novamente confiar nas convicções que ele tem. Meu amigo, volto a repetir. Paiva, você acha que o Ryan é o melhor na direita? Bota o Ryan na direita. Paiva, você acha que, como foi no seu primeiro jogo, o JP pode fazer a função de primeiro volante, de segundo volante? Bota o JP. Assim, confie naquilo que você acha que é bom, cara. Deixa de ouvir as pessoas, deixa de ouvir o vestiário, deixa de ouvir a torcida. Confia no teu trabalho. E acima de tudo, para fechar esse boa noite gigante, volto a repetir aquela questão que eu estava falando com vocês sobre a perda de jogadores, ontem citada pelo próprio Paiva na entrevista coletiva. Ele reclama que perdeu o David e o Adson, 2 jogadores muito importantes para o setor ofensivo. Mas quer bota jogadores com características semelhantes a esses dois. Básico. O Vasco não contratou o Maxime Domingues para substituir o Adson? Coloca o Maxime Domingues na ponta direita. Não tem um ponta de embate físico como o David? Qual o mais próximo disso? É o Emerson Rodrigues? Então bota o Emerson Rodrigues na ponta esquerda. Meu amigo, é o básico. Depois de amanhã, contra o Atlético Mineiro, é sem invenção. É sem Coutinho Payet. É sem Leandrinho na ponta esquerda como nunca aconteceu. É o básico. É jogo decisivo. É jogo grande. Você é bom. Sabe o que faz. Teu aproveitamento, se tivesse desde o início do Campeonato Brasileiro, colocaria o Vasco da Gama no G6 do Brasileirão. Você é o melhor técnico que passou pelo Vasco nesses últimos anos. Seu trabalho é melhor do que o trabalho do Ramon Dias no ano passado. E sim, é, pelos números. Mas você precisa ter mais convicção no teu trabalho. E mais convicção naquilo que você sabe fazer. Confiar em si. E deixar de ouvir o entorno. É o Léo na zaga? É o Léo na zaga. É o Maicon na zaga, meu amigo? É o Maicon na zaga. Vá com o que você acha. E a torcida, ela tem toda a razão de cobrar. Que ontem, nitidamente, deu a entender que você ouviu mais o externo do que você mesmo. Colocando Coutinho Payet, tirando PH e colocando Puma no segundo tempo. Convicções que talvez não sejam suas, mas de terceiros. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Amanhã às 7 horas da manhã estaremos aqui de volta com o nosso Acorda Vascão. E é claro, contando sempre muito com o apoio e a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.